Uma garota desajeitada entra sorrateiramente na empresa de um milionário, causa caos e conquista seu amor. Henrique Benítez. Please, Célia Monteiro. Inscreva-se para mais histórias de romance, curta o vídeo e me diga de onde você está assistindo. A manhã de segunda-feira em Madrid começou como qualquer outra para Célia Monteiro, exceto pelo fato de que ela estava prestes a cometer o maior erro ou a maior genialidade de sua vida. Com seus 22 anos, cabelos castanhos sempre desalinhados e uma coleção impressionante de roupas manchadas de tinta, Célia era o oposto de tudo que se esperava encontrar nos corredores elegantes da corporação Benítez. Respira, Célia, é só fingir que você pertence aqui, murmurou para si mesma, ajustando o blazer emprestado da melhor amiga que estava claramente grande demais. O pior que pode acontecer é ser presa por invasão, ou morrer de vergonha, ou as duas coisas. O plano era simples, teoricamente. Conseguir uma entrevista com Henrique Benítez havia se mostrado impossível pelos meios convencionais. Sua assistente era mais difícil de passar do que a guarda do Palácio Real. Então, Célia decidiu tentar uma abordagem criativa. Observando o movimento da entrada principal do arranha-céu de vidro e aço, ela esperou o momento perfeito. Um grupo de executivos bem vestidos se aproximava da entrada giratória, conversando animadamente sobre relatórios trimestrais. Perfeito. Célia tomou impulso e tropeçou espetacularmente nos próprios pés. "Ai, meu Deus!" gritou, enquanto sua pasta voava pelos ares, espalhando folhas de seu portfólio por todo o saguão de mármore. Estava funcionando, meio que. "Senhorita, está bem?" perguntou um dos executivos, oferecendo a mão para ajudá-la a se levantar. "Sim, só um pequeno acidente. Acontece sempre quando estou nervosa para reuniões importantes", disse Célia, recolhendo os papéis freneticamente. "Você sabe como é. Primeiro dia na empresa nova. Mentira descarada, mas dita com tanta convicção que o homem assentiu simpaticamente. "Ah, você é a nova analista que o RH mencionou?" Célia hesitou apenas um segundo. "Exato, sou eu, a analista nova." E assim, sem querer, ela se infiltrou na corporação Benítez. O elevador subiu silenciosamente até o 30º andar, e Célia tentava não demonstrar seu nervosismo crescente. Ao seu lado, os verdadeiros funcionários discutiam planilhas e metas como se fosse a coisa mais fascinante do mundo. Ela acenou e sorriu sempre que alguém a olhava, como se entendesse perfeitamente sobre fluxos de caixa e análises de mercado. "O Sr. Benítez está especialmente exigente hoje", comentou uma mulher de terno impecável. "Parece que alguém invadiu nosso sistema na sexta-feira e ele está furioso." O coração de Célia quase parou. Invasão? Sistema hackeado? De repente, sua pequena mentira sobre ser funcionária parecia muito mais grave. As portas do elevador se abriram, revelando um corredor elegante com vista panorâmica de Madrid. Quadros abstratos caros adornavam as paredes, e o cheiro de café importado pairava no ar. Era intimidante e impressionante ao mesmo tempo. "A reunião geral é na sala de conferências em 10 minutos, anunciou alguém. Reunião geral. Célia engoliu em seco. Não estava no plano assistir a reuniões. Estava no plano encontrar Henrique Benítez em seu escritório, impressioná-lo com suas ideias inovadoras para marketing digital e sair de lá com um emprego. Simples. Seguiu o fluxo de pessoas até uma sala de vidro enorme, onde cerca de 20 funcionários se acomodavam ao redor de uma mesa oval reluzente. Célia escolheu uma cadeira no fundo, tentando se misturar, e então ele entrou. Henrique Benítez era exatamente como as fotos dos jornais de negócios, só que melhor. Alto, cabelos escuros penteados com precisão, terno sob medida que provavelmente custava mais que o aluguel anual de Célia. Mas eram os olhos que a surpreenderam, intensos, inteligentes e, no momento, visivelmente irritados. "Bom dia", disse ele, e sua voz fez o silêncio descer sobre a sala como uma cortina pesada. "Como sabem, tivemos uma violação de segurança na sexta-feira. Alguém conseguiu acessar nossos servidores usando credenciais falsas." Célia sentiu o suor começar a formar em sua testa. Credenciais falsas? Como ela? Naquele exato momento. "Quero que cada departamento revise seus protocolos de segurança. E quero uma lista de todos os funcionários que tiveram acesso ao sistema na sexta-feira", continuou Henrique, seus olhos percorrendo a sala. Foi nesse momento que o destino decidiu pregar uma peça em Célia. Nervosa, ela tentou anotar algo em seu caderno,
para parecer profissional, mas a caneta escorregou de seus dedos suados. Na tentativa desesperada de pegá-la no ar, ela se inclinou para a frente e, crack! A cadeira quebrou. Não quebrou discretamente. Quebrou com o barulho de uma árvore caindo numa floresta silenciosa. Célia despencou no chão numa confusão de braços, pernas e papéis voando. 20 pares de olhos se voltaram para ela, incluindo os olhos escuros e agora extremamente confusos de Henrique Benítez. A cadeira estava com defeito? Tentou Célia do chão, sorrindo nervosamente. Quem é você? Perguntou Henrique, sua voz calma, mas com uma ponta perigosa. Sou a nova analista, respondeu Célia, ainda no chão, como se estar horizontal fosse uma posição perfeitamente normal para se apresentar ao CEO de uma multinacional. Que departamento? O departamento de análises. Um silêncio constrangedor se seguiu. Célia podia ouvir o próprio coração batendo como um tambor desafinado. Segurança! Gritou alguém. Não, espera! Célia se levantou rapidamente, limpando a saia. Posso explicar. É uma história engraçada, na verdade. Mas Henrique já estava se aproximando, e sua expressão não sugeria que ele estava no humor para histórias engraçadas. Você é a invasora, disse ele, mais como uma afirmação que uma pergunta. Invasora? Eu mal consigo ligar meu laptop sem ajuda, protestou Célia. Sou designer gráfica. Bem, aspirante a designer gráfica. Bem, na verdade estou desempregada, mas como chegou até aqui? A verdade, às vezes, era a única opção. Entrei com um grupo de executivos e fingi que era funcionária nova, porque queria falar com você sobre uma oportunidade de trabalho. Mas todos diziam que era impossível conseguir uma reunião. Então pensei que se eu apenas aparecesse aqui e mostrasse minha determinação, você ficaria impressionado com minha iniciativa. Mas claramente não foi uma boa ideia, porque agora você está me olhando como se eu fosse uma criminosa perigosa, e eu juro que não sou. Sou apenas uma pessoa desesperada que precisa de um emprego e achou que, bem, ela parou para respirar. Henrique a encarou por um longo momento. A sala estava tão silenciosa que dava para ouvir o zumbido do ar-condicionado. Você invadiu minha empresa, disse ele lentamente. Tecnicamente, eu entrei pela porta da frente, com outras pessoas. Não foi exatamente uma invasão, tentou Célia. Você mentiu sobre sua identidade. Foi mais uma interpretação criativa da realidade. Você interrompeu uma reunião importante. A cadeira estava claramente com defeito. Não foi culpa minha. Por um momento, Célia achou ver o canto da boca de Henrique se contraindo, como se ele estivesse segurando um sorriso. Mas foi tão rápido que ela pôde ter imaginado. Senhor Benítez, disse a mulher de terno impecável. Devo chamar a segurança? Henrique olhou para Célia novamente. Ela estava parada ali, blazer torto, cabelo ainda mais desalinhado depois da queda, com uma expressão que misturava terror e esperança em proporções iguais. Não, disse ele finalmente. Eu cuido disso. Célia não sabia se isso era bom ou péssimo. Você, disse Henrique apontando para ela. Meu escritório. Agora. E assim, seguindo o CEO mais intimidante que já havia encontrado, Célia Monteiro se dirigiu para o que poderia ser o fim de sua carreira antes mesmo dela começar. Ou se ela tivesse muita sorte, talvez fosse apenas o começo de algo completamente inesperado. O escritório de Henrique Benítez era exatamente o que Célia havia imaginado. Minimalista, organizado e intimidante. Uma parede inteira de vidro oferecia uma vista espetacular de Madrid, enquanto a mesa de mogno polido estava tão limpa que poderia servir comida nela. Não havia uma única coisa fora do lugar, até Célia entrar. Sente-se, disse Henrique gesticulando para uma cadeira de couro diante de sua mesa. Célia se aproximou cautelosamente. Esta cadeira também está com defeito ou... A cadeira está bem. Sente-se. Ela obedeceu, tentando não tocar em nada, o que era difícil, considerando sua tendência natural para acidentes. Henrique se posicionou atrás de sua mesa, cruzou os braços e a estudou como se ela fosse um quebra-cabeça particularmente complicado. Célia Monteiro, disse ele, e ela se surpreendeu que ele soubesse seu nome. Formada em design gráfico pela Universidade Complutense, trabalhou por 8 meses na agência criativa Martinez antes de ser demitida por... Deixe-me ver. Ele consultou algo em seu computador. Derramar café no servidor principal da empresa. Foi um acidente, protestou Célia.
E tecnicamente não foi café, foi um smoothie de morango, muito mais pegajoso. Antes disso, trabalhou por 3 meses na startup Digital Ramos, demitida por acidentalmente enviar um e-mail com memes de gatos para um cliente importante. Os memes eram hilários e o cliente não tinha senso de humor. E antes disso, durou exatamente 1 semana na corporação gráfica Sanches por, isto é interessante, transformar acidentalmente todo o material de marketing da empresa em quadrinhos. Célia afundou na cadeira. Você realmente pesquisou meu histórico profissional? Tenho uma equipe de segurança muito eficiente. A pergunta é, por que alguém com seu histórico peculiar quer trabalhar na corporação Benítez? Era agora ou nunca. Célia respirou fundo e se endireitou na cadeira. Porque suas campanhas de marketing são incrivelmente chatas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Desculpa, disse Henrique, sua voz perigosamente baixa. Não que sejam ruins, Célia se apressou em esclarecer. São tecnicamente perfeitas, profissionais, impecáveis, mas completamente sem alma. Você está vendendo tecnologia inovadora com propagandas que poderiam estar vendendo aspiradores de pó. Henrique se inclinou para a frente. Continue. Olhe esta campanha aqui, disse Célia, se levantando e apontando para um pôster emoldurado na parede. Software de gestão empresarial de última geração. Slogan: Eficiência para o futuro. Imagem: homem de terno olhando para gráficos. É como se alguém pedisse para uma inteligência artificial fazer marketing nos anos 90. E você faria diferente? Mostraria como o software realmente muda a vida das pessoas? Uma mãe que consegue sair do trabalho mais cedo para ver a peça escolar do filho. Um empreendedor que finalmente tem tempo para perseguir seus sonhos. Histórias reais, emoções reais. Célia estava animada agora, gesticulando enquanto falava. Suas campanhas falam com CEOs, mas quem realmente usa seus produtos são pessoas normais com problemas normais, que querem soluções que façam suas vidas melhores, não apenas mais eficientes. Teoria interessante, disse Henrique, mas você está esquecendo um detalhe importante. Qual? Você invadiu minha empresa. A animação de Célia murchou imediatamente. Ah, isso. Vou fazer uma proposta, disse Henrique, se levantando e caminhando até a janela. Você disse que pode fazer melhor. Prove. Como? 1 semana. Você tem 1 semana para criar uma campanha para nosso novo aplicativo de gestão financeira pessoal. Se for realmente melhor que o trabalho da nossa agência atual, eu considero te dar um emprego. Célia piscou. Sério, sério. Mas... Ele se virou para ela. Você trabalhará aqui no escritório onde posso te supervisionar. E na primeira quebra de protocolo, no primeiro acidente, na primeira bagunça, você está fora. Ah, se eu conseguir. Se você conseguir me impressionar genuinamente, você ganha uma posição como designer júnior na equipe de marketing. Era mais do que Célia havia sonhado. Também era aterrorizante. Aceito, disse ela, se levantando rapidamente. Você não vai se arrepender, Sr. Benítez, eu vou... Ela se virou entusiasticamente e... Crash! Derrubou um vaso de cristal caríssimo que estava numa mesa lateral. Os dois olharam para os cacos espalhados pelo chão. Começou bem, disse Henrique seco. Eu posso pagar por isso. Vai levar uns 10 anos, mas posso. Para surpresa de Célia, Henrique começou a rir. Não uma risada educada de CEO, mas uma gargalhada genuína. Meu Deus! Disse ele, passando a mão pelos cabelos. O que eu estou fazendo? Me dando uma chance? Aparentemente. Ele apertou um botão no interfone. Carmen, pode mandar alguém limpar meu escritório e cancelar minhas reuniões da tarde. Senhor? Veio a voz confusa de sua assistente. Vou estar ajudando nossa nova consultora temporária a não destruir o resto do andar. Célia sorriu tão amplamente que suas bochechas doeram. Não vai se arrepender, prometo. Já estou me arrependendo, murmurou Henrique, mas Célia achou detectar um sorriso em sua voz. O resto da tarde foi uma mistura de orientação profissional e controle de danos. Henrique mostrou a Célia os materiais da empresa, explicou a filosofia corporativa e apresentou o novo aplicativo que ela deveria promover. Célia fazia anotações freneticamente, tentando absorver tudo. É realmente inteligente, disse ela, navegando pelo protótipo do app. Você pode rastrear gastos, definir metas, até mesmo criar alertas personalizados. Porque a campanha atual está focada apenas em gestão eficiente. Porque é isso que fazemos, gestão eficiente. Mas não é isso que as pessoas querem. Elas querem segurança financeira, querem dormir tranquilas, sabendo que podem pagar as contas, querem realizar sonhos. O app não é apenas sobre eficiência, é sobre esperança. Henrique parou de digitar e a olhou. Esperança. Claro, uma estudante universitária economizando para uma viagem à Europa
Um jovem casal juntando dinheiro para a primeira casa, uma família planejando a educação dos filhos. O app torna esses sonhos possíveis. Você realmente pensa assim? Como assim? Em histórias, em pessoas. A maioria dos profissionais de marketing fala em dados demográficos e métricas de conversão. Célia deu de ombros. Talvez porque eu não seja uma profissional de marketing ainda. Foi quando o telefone tocou. Benítez, atendeu Henrique. Célia tentou não ouvir, mas foi impossível não notar a tensão crescente em sua voz. Quando? Quanto? Já chamou a imprensa? Não fale com ninguém até eu chegar aí. Ele desligou e passou as mãos pelo rosto. Problema? Perguntou Célia. Grandes problemas. Um de nossos principais clientes acabou de cancelar um contrato de 5 milhões de euros. Alega que nossos produtos são tecnicamente adequados, mas emocionalmente frios. Célia sentiu um frio no estômago. As palavras que usei para descrever seu marketing, exatamente as palavras. Eles se olharam por um momento. Posso ajudar? Ofereceu Célia hesitantemente. A menos que você seja uma mágica que pode fazer um cliente furioso mudar de ideia. Na verdade, disse Célia, uma ideia maluca começando a se formar. Talvez eu possa. E assim, no final de seu primeiro dia na Corporação Benítez, Célia Monteiro se encontrou no meio da maior crise da empresa em anos, com uma ideia que poderia salvá-los a todos, ou acabar com eles de vez. O cliente irritado era Fernando Vega, CEO da Tech Solutions Madrid, e ele havia marcado uma reunião para as 18 horas com apenas uma exigência. Queria falar pessoalmente com Henrique sobre a falta de humanidade nos produtos da Corporação Benítez. Ele está furioso, explicou Carmen, a assistente de Henrique, enquanto organizava os documentos. Diz que nossos produtos fazem suas equipes se sentirem como robôs. Cília, que havia passado as últimas 2 horas estudando tudo sobre a Tech Solutions, teve uma ideia. E se eu fizesse uma apresentação antes da reunião oficial? Henrique a olhou como se ela tivesse sugerido fazer um striptease na sala de conferências. Você quer apresentar o que exatamente? Uma versão humanizada da proposta, mostrar como seus produtos realmente impactam a vida das pessoas na Tech Solutions. Você conhece nossa empresa há exatamente 6 horas, mas pesquisei a Tech Solutions a tarde toda. Sei que eles são uma empresa familiar, que o Fernando começou na garagem da casa dos pais, que ele se orgulha de manter o ambiente acolhedor, mesmo com o crescimento da empresa. E você está vendendo para ele como se ele fosse uma corporação fria. Ele não é. Ele quer saber que seus funcionários serão felizes, não apenas produtivos. Henrique hesitou. Era uma ideia arriscada, muito arriscada. Se der errado, você me demite e nunca mais me vê pela frente. E se der certo? Célia sorriu. Aí você admite que eu tinha razão sobre seu marketing ser chato. Às 17h45, Fernando Vega chegou ao escritório. Era um homem na casa dos 50, barba grisalha, óculos intelectuais e uma expressão que sugeria que preferiria estar em qualquer outro lugar. Senhor Vega, cumprimentou Henrique. Obrigado por vir. Não vim para trocar gentilezas, Benítez. Vim cancelar nosso contrato e explicar por quê. Antes disso, interrompeu Célia, aparecendo com um laptop e um projetor portátil. Posso mostrar algo que talvez mude sua perspectiva? Fernando olhou para ela, depois para Henrique. Quem é ela? Nossa nova consultora de relacionamento com clientes, improvisou Henrique. Não sabia que tinham uma. É nova, muito nova. Célia montou rapidamente a apresentação, conectando o laptop ao projetor. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas ela estava determinada. Senhor Vega, posso fazer uma pergunta pessoal? Pode tentar. Por que você começou a Tech Solutions? Fernando franziu a testa. Que tipo de pergunta é essa? Uma pergunta humana. Tenho certeza de que não foi apenas para ganhar dinheiro. Claro que não. Fernando se relaxou ligeiramente. Queria criar um lugar onde as pessoas gostassem de trabalhar, onde a tecnologia servisse às pessoas, não o contrário. Exato. Célia clicou na primeira slide. E é por isso que nosso sistema é perfeito para vocês. A primeira imagem não era de gráficos ou especificações técnicas, era a foto de uma mulher sorrindo para o computador. Esta é Maria Helena, desenvolvedora da sua equipe de software. Com o nosso sistema de gestão, ela não precisa mais ficar até tarde fazendo relatórios manuais. Ela chega em casa a tempo de jantar com a família. Fernando se inclinou para frente, interessado. E este é Carlos, do seu departamento financeiro. Nova foto, novo rosto. Antes ele gastava horas reconciliando planilhas. Agora nosso sistema automatiza isso e ele pode focar em análises estratégicas, trabalho que realmente adiciona valor. Como você sabe sobre meus funcionários?
Perguntou Fernando. Pesquisei o LinkedIn da empresa, li entrevistas que você deu sobre cultura corporativa, conversei com alguns ex-funcionários. Célia sorriu. Você falou sobre tecnologia com coração. É exatamente isso que oferecemos. A apresentação continuou, mas era diferente de qualquer coisa que a corporação Benítez já havia produzido. Em vez de recursos e especificações, Célia mostrava histórias. Em vez de eficiência e produtividade, falava sobre tempo com a família, criatividade liberada, estresse reduzido. Nossa tecnologia não transforma pessoas em robôs, concluiu Célia. Ela liberta pessoas para serem mais humanas. O silêncio que se seguiu foi tenso. Fernando estava pensativo, Henrique estava visivelmente nervoso e Célia estava tentando não desmaiar. Interessante, disse Fernando finalmente. Interessante bom ou interessante ruim? Perguntou Célia. Fernando sorriu pela primeira vez desde que chegara. Interessante bom. Muito bom, na verdade. Henrique soltou o ar que estava segurando. Mas tenho uma pergunta, continuou Fernando. Se vocês entendem isso tão bem, por que todas as suas outras campanhas são tão frias? Célia e Henrique trocaram olhares. Por quê? Disse Henrique lentamente. Estávamos focados no que achávamos que os clientes empresariais queriam ouvir, em vez de descobrir o que eles realmente precisavam. Fernando se recostou na cadeira. E quem desenvolveu esta abordagem? Ela, disse Henrique apontando para Célia. E qual é sua formação? Design gráfico e um histórico impressionante de acidentes profissionais, admitiu Célia. Fernando riu. Acidentes profissionais. Derramei um smoothie de morango num servidor, enviei memes de gatos para um cliente importante e transformei material de marketing em quadrinhos. E esta manhã ela invadiu nosso prédio fingindo ser funcionária, acrescentou Henrique. Em vez de ficar escandalizado, Fernando gargalhou. Gosto dela. Tem iniciativa. Iniciativa é uma palavra generosa, murmurou Henrique. Então, disse Fernando se levantando, proposta. Quero que ela lidere o projeto da Tech Solutions. Se conseguir aplicar essa abordagem humana a toda a nossa implementação, não apenas mantenho o contrato original como dobro o valor. Célia quase engasgou. Dobra? 10 milhões de euros, confirmou Fernando. Mas, ele apontou para Célia, quero que ela seja a responsável direta. Nada de delegar para a agência de marketing tradicional. Mas eu não tenho experiência, começou Célia. Exatamente por isso, você não foi treinada para pensar como todos os outros. Depois que Fernando saiu, Célia e Henrique ficaram sozinhos na sala de conferências. 10 milhões de euros, disse Célia em voz baixa. 10 milhões de euros, repetiu Henrique. Ele quer que eu lidere o projeto. Aparentemente. Eu não faço ideia do que estou fazendo. Eu sei. Eles se olharam por um momento. Você vai aceitar? Perguntou Henrique. Você vai me deixar? Considerando que em um dia você quebrou uma cadeira, derrubou um vaso e conseguiu salvar um contrato de 5 milhões transformando-o em 10. Eu honestamente não sei mais o que esperar de você. Célia sorriu. Isso é um sim? É um... Vamos ver se você consegue passar uma semana inteira sem destruir algo caro. Fechado. Eles apertaram as mãos e Célia sentiu um estranho formigamento quando seus dedos tocaram os dele. Só uma coisa, disse Henrique. O quê? Se você vai trabalhar aqui, precisa de roupas adequadas. Esse blazer está claramente emprestado. Célia olhou para baixo. O blazer da amiga estava realmente ridículo nela. Não tenho dinheiro para roupas de executiva. A empresa tem um orçamento para uniformes. Uniforme. Roupas profissionais. Carmen pode te ajudar com isso. E você? Eu? Você vai me ajudar também? Com o projeto? Henrique hesitou. Quando necessário. Promete que vai ter paciência comigo, mesmo quando eu inevitavelmente fizer algo constrangedor? Defina constrangedor. Você realmente quer que eu faça isso? Não. Célia riu. Pelo menos você é honesto. Sempre sou. Mesmo sobre gostar da minha apresentação? Especialmente sobre isso. Então você admite que seu marketing é chato? Eu admito, disse Henrique, que talvez haja espaço para melhorias. Progresso, declarou Célia. E assim, no final do segundo dia, Célia Montero se encontrou oficialmente empregada pela Corporação Benítez, responsável por um projeto de 10 milhões de euros, e estranhamente atraída pelo sorriso raro, mas genuíno de seu novo chefe. O que poderia dar errado? A terceira semana de Célia na Corporação Benítez estava sendo surpreendentemente livre de acidentes. Ela havia conseguido ficar 3 dias inteiros, sem quebrar, derramar ou destruir nada. Era um recorde pessoal.
O projeto Tech Solutions estava progredindo bem. Célia havia passado 2 dias na empresa de Fernando, conversando com funcionários, observando fluxos de trabalho, entendendo as dores reais que eles enfrentavam. As ideias fluíam naturalmente e, pela primeira vez em sua vida profissional, ela se sentia verdadeiramente competente. O problema era Henrique. Não que ele estivesse sendo difícil, pelo contrário, ele havia se mostrado um mentor paciente e perspicaz. O problema era que quanto mais tempo passavam juntos, mais Célia se pegava notando detalhes irrelevantes, como a forma que ele franzia a testa quando estava concentrado, ou como seus olhos se iluminavam quando ele realmente gostava de uma ideia. Foco, Célia, murmurou para si mesma, ajustando os óculos que havia comprado para parecer mais profissional. Ele é seu chefe muito bonito, inteligente e inesperadamente engraçado, mas ainda assim seu chefe. Falando sozinha de novo, disse a voz de Henrique atrás dela. Célia se virou tão rapidamente que quase derrubou o café. Quase. Estava ensaiando a apresentação para amanhã. Ensaiando ou tendo uma crise existencial? As duas coisas? Henrique sorriu. Um sorriso genuíno que Célia tinha aprendido a diferenciar do sorriso profissional que ele usava em reuniões. Como está o progresso? Bem, eu acho. Quer ver? Ela havia transformado uma das salas de reunião em seu centro de criatividade. As paredes de vidro estavam cobertas de post-its coloridos, esboços, fotos dos funcionários da Tech Solutions, fluxogramas desenhados à mão e até mesmo alguns memes relevantes, velhos hábitos. Meu Deus, disse Henrique entrando na sala. Parece que um furacão criativo passou por aqui. É meu processo, defendeu Célia. Preciso ver tudo ao mesmo tempo para fazer conexões. Henrique se aproximou de uma parede onde Célia havia mapeado as jornadas emocionais de diferentes funcionários ao usar o sistema atual versus o sistema da Corporação Benítez. Você entrevistou 63 pessoas? Perguntou ele impressionado. 65. E descobri que o maior problema não é a tecnologia em si, mas como ela é implementada. As pessoas se sentem sobrecarregadas porque ninguém explica como o sistema vai tornar suas vidas melhores. Então, qual é a solução? Célia puxou uma cadeira. Senta, preciso te mostrar algo. Ela abriu seu laptop e começou a navegar por uma série de protótipos. Em vez de uma implementação técnica tradicional, proponho uma jornada de transformação pessoal. Cada funcionário recebe um assistente virtual, uma persona que os guia através do processo. Assistente virtual? Sim, olha. Ela clicou numa animação. Este é o Roberto, o assistente para desenvolvedores. Ele fala a linguagem deles, entende suas frustrações, comemora suas conquistas. A tela mostrava um personagem animado simpático que explicava recursos do sistema como se estivesse conversando com um amigo. E esta é a Sofia para o pessoal administrativo. Ela é organizada, eficiente, mas também calorosa e encorajadora. Henrique estava estudando as animações com atenção. Isto é realmente inteligente. Você parece surpreso. Estou surpreso. Em 3 semanas você desenvolveu uma abordagem mais humana para a implementação de software do que nossa equipe conseguiu em anos. Célia sentiu o rosto esquentar. Talvez porque eu não sabia que era impossível? Talvez. Eles estavam sentados lado a lado agora, ombros quase se tocando enquanto analisavam o trabalho. Célia estava intensamente consciente da proximidade, do cheiro sutil do perfume dele, da forma como ele gesticulava quando estava animado com alguma ideia. Há apenas uma coisa que me preocupa, disse Henrique. O quê? A apresentação é amanhã. Fernando vai estar lá. Mais 3 diretores da Tech Solutions e 2 jornalistas especializados em tecnologia empresarial. O estômago de Célia despencou. Jornalistas? Fernando quer tornar isso um estudo de caso. Se der certo, será publicidade incrível para nós. Se der errado, será um desastre público. Exatamente. Célia se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Um hábito nervoso que Henrique havia aprendido a reconhecer. E se eu travar? E se eu esquecer tudo? E se eu tropeçar e cair na frente de todo mundo? Você não vai. Como pode ter certeza? Porque, disse Henrique se levantando também, você é a pessoa mais apaixonada por este projeto que já vi, e quando você fala sobre seu trabalho, você esquece de ser nervosa. Célia parou de andar. Sério? Sério. Quando você estava me mostrando os assistentes virtuais agora há pouco, você estava completamente no seu elemento. Confiante, articulada, brilhante. Você acha que sou brilhante? A pergunta saiu mais vulnerável do que Célia havia pretendido.
Henrique a estudou por um momento. Eu acho, disse ele devagar, que você é uma das pessoas mais autênticas que já conheci. E a autenticidade é uma qualidade rara no mundo corporativo. Eles estavam parados muito perto agora. Célia podia ver as pequenas linhas ao redor dos olhos dele, resultado de anos administrando estresse e responsabilidade. Havia algo vulnerável na expressão dele também, como se ele também estivesse se sentindo fora de sua zona de conforto. Henrique, começou ela. Tim, tim, tim. O alarme de incêndio explodiu através do prédio. Ah, pelo amor de... murmurou Henrique. É o terceiro alarme falso este mês. Alarme falso? Sistema hipersensível. Provavelmente alguém queimou torrada na cozinha do 15º andar de novo, mas seguindo protocolos, eles tiveram que evacuar. 20 minutos depois, todos os funcionários estavam reunidos no estacionamento, esperando pela liberação dos bombeiros. Pelo menos, disse Célia parada ao lado de Henrique, não fui eu que causei este. O dia ainda não acabou. Ei! Ela deu um soco leve no braço dele. Estou me comportando muito bem ultimamente. É verdade. Estou quase decepcionado. Estava começando a aproveitar o caos. Célia o olhou surpresa. Sério? Não me entenda mal, meu seguro predial agradece sua cautela recém-descoberta, mas havia algo refrescante sobre sua abordagem não convencional para tudo. Você sente falta de eu ser um desastre? Sinto falta de você sendo você, sem filtros, sem tentar se encaixar num molde corporativo. Foi então que Célia percebeu algo importante. Ela não era a única mudando. Henrique também estava diferente. Menos rígido, mais aberto, mais rápido para sorrir. Você mudou também, disse ela. Como assim? Quando eu te conheci, você era este CEO intimidante que nunca sorria e falava em frases de comunicado de imprensa. Agora você está parado num estacionamento, tendo uma conversa real com sua funcionária propensa a desastres. Ex-funcionária propensa a desastres que invadiu minha empresa, corrigiu ele. Semântica. A liberação foi dada, e todos começaram a voltar para o prédio. Mas Henrique tocou o braço de Célia delicadamente. Espera, posso te perguntar uma coisa? Claro. Amanhã, na apresentação, apenas seja você mesma. Não tente ser quem você acha que todos querem que você seja. A pessoa que criou este trabalho incrível é essa pessoa que quero apresentando. E se eu estragar tudo? Então você estraga tudo, mas você estragará sendo autêntica, o que é infinitamente melhor do que ter sucesso sendo falsa. Olhando nos olhos dele, Célia sentiu aquela estranha agitação no estômago de novo, mas desta vez não era apenas nervosismo sobre trabalho, era algo mais, algo que poderia complicar tudo. O dia da apresentação chegou com uma chuva outonal de Madrid que parecia espelhar a energia nervosa de Célia. Ela havia chegado ao escritório 2 horas mais cedo, verificando obsessivamente cada detalhe de sua configuração. Você vai gastar o piso, disse Carmen, trazendo para ela um café extra forte. Desculpa, é só que isso é realmente importante. Para a empresa ou para você? Célia pausou pensando sobre isso. Ambos. Carmen sorriu sabendo. Ele também está nervoso. Quem? O chefe. Ele está no escritório dele desde as 6 da manhã, reorganizando papéis que já estavam perfeitamente organizados. Sério. Em 10 anos trabalhando para ele, nunca o vi tão investido num projeto. Antes que Célia pudesse processar o que isso poderia significar, as pessoas começaram a chegar. Fernando chegou primeiro, acompanhado por 2 diretores da Tech Solutions e os jornalistas. Todo mundo parecia profissional, importante e ligeiramente intimidante. Célia, Fernando cumprimentou calorosamente. Pronta para mudar o mundo? Tão pronta quanto vou conseguir ficar. Henrique apareceu ao lado dela, vestindo um terno perfeitamente cortado que de alguma forma conseguia fazê-lo parecer autoritário e acessível ao mesmo tempo. Bom dia, pessoal, disse ele, assumindo o comando com sua confiança usual. Bem-vindos ao que acreditamos ser uma abordagem revolucionária para a implementação de software corporativo. Enquanto todos se acomodavam na sala de conferências, Célia sentiu a onda familiar de nervosismo. Suas mãos estavam tremendo ligeiramente enquanto ela conectava seu laptop ao projetor. Você consegue, sussurrou Henrique, de modo que só ela pudesse ouvir. E então, ela começou. 3 semanas atrás, fiz uma pergunta simples. Por que as pessoas odeiam software corporativo? Não porque não funciona, porque funciona bem. Elas odeiam porque as faz se sentirem como robôs. O primeiro slide mostrava uma foto que ela havia tirado do escritório da Tech Solutions, funcionários parecendo frustrados na frente de computadores.
Então fiz outra pergunta. E se o software pudesse fazer as pessoas se sentirem mais humanas em vez de menos? Pelos próximos 30 minutos, Célia apresentou sua visão completa. O sistema de assistentes, o mapeamento da jornada emocional, caminhos de treinamento personalizados que se adaptavam a diferentes tipos de personalidade, mecanismos de celebração para pequenas vitórias e pontos de integração que faziam o trabalho parecer mais colaboração e menos labuta solitária. Mas não era apenas o conteúdo que era convincente. Era a própria Célia, exatamente como Henrique havia previsto. Quando ela falava sobre trabalho pelo qual era apaixonada, ela esquecia de ser nervosa. Ela gesticulava naturalmente, fazia contato visual, contava histórias que traziam conceitos técnicos secos à vida. Aqui está o que acontece quando Roberto ajuda um desenvolvedor chamado Javier, disse ela, clicando através de uma série de capturas de tela. Em vez de ficar sobrecarregado por 100 novos recursos, Javier aprende 5 hoje. Os domina, é celebrado por seu progresso e quer aprender mais amanhã. Um dos jornalistas estava fazendo anotações furiosamente. Fernando estava sorrindo. Os diretores estavam trocando olhares impressionados. Mas a verdadeira mágica, continuou Célia, acontece quando todas essas jornadas individuais se conectam. O sistema não apenas torna indivíduos mais produtivos, torna toda a equipe mais colaborativa. Ela mostrou uma visualização complexa de como as jornadas de diferentes usuários se intersectavam, criando pontos naturais para compartilhamento de conhecimento e apoio mútuo. No terceiro mês, concluiu ela, você não tem funcionários que usam seu software, você tem uma comunidade que está genuinamente animada com seu trabalho. A sala ficou silenciosa por um momento. Então Fernando começou a aplaudir. Incrível, absolutamente incrível. Tenho uma pergunta, disse um dos jornalistas. Esta abordagem é tão diferente das implementações corporativas padrão. Como você a desenvolveu? Célia olhou para Henrique, depois de volta para o jornalista. Honestamente, por ser uma completa estranha. Eu não sabia o que deveria funcionar, então apenas perguntei às pessoas o que elas realmente queriam. E você confia que isso vai escalar? Perguntou um dos diretores. Eu confio, disse Henrique, dando um passo à frente, que a autenticidade sempre escala melhor que a artificialidade. Mas, mais importante, vamos primeiro fazer um piloto com 3 equipes da Tech Solutions, medir resultados e ajustar baseado no feedback real. Abordagem inteligente, concordou Fernando. Quando começamos, enquanto os detalhes estavam sendo discutidos, Célia sentiu uma onda avassaladora de alívio e excitação. Ela havia conseguido, realmente conseguido. Mas então ela notou algo estranho. Henrique continuava olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. Não apenas orgulho ou satisfação profissional, algo mais pessoal. Depois que todos saíram, eles se encontraram sozinhos na sala de conferências novamente. Então, disse Célia, começando a guardar seus materiais. Acho que agora sou oficialmente uma funcionária de verdade. Acho que é. Não mais status de consultora temporária. Não mais. Ela olhou para ele. Você não parece tão feliz quanto eu esperava. Henrique ficou quieto por um momento, estudando o rosto dela. Posso te contar uma coisa? Claro, quando te ofereci essa oportunidade pela primeira vez, foi principalmente por curiosidade. Queria ver se você realmente conseguia cumprir todas aquelas afirmações audaciosas que fez sobre nosso marketing. E você entregou além de qualquer coisa que imaginei, mas em algum lugar pelo caminho, isso parou de ser sobre negócios para mim. O coração de Célia começou a bater mais rápido. O que você quer dizer? Quero dizer que todo dia eu aguardava ansiosamente nossas reuniões, não porque queria atualizações sobre o projeto, mas porque queria te ver, ouvir suas ideias, suas piadas, sua perspectiva completamente única sobre tudo. Ela o encarou. Henrique, sei que é inapropriado. Sei que sou seu chefe e há políticas e complicações e provavelmente 100 razões pelas quais essa é uma ideia terrível. Na verdade, disse Célia suavemente, há apenas uma razão pela qual é uma ideia terrível. Qual? Porque se vamos ser honestos sobre sentimentos, então eu provavelmente deveria admitir que estou completamente enfatuada por você desde que você riu de mim quebrando aquele vaso no meu primeiro dia. Enfatuada? Completamente, desesperadamente, constrangedoramente enfatuada. Eles se encararam por um longo momento. Então, o que fazemos sobre isso? Perguntou Henrique. Tenho uma ideia, disse Célia, dando um passo mais perto, mas envolve quebrar uma política da empresa. Que política? A sobre relacionamentos no local de trabalho. Ah, essa política. É uma política realmente importante, disse Célia, agora parada diretamente na frente dele. Muito importante,
concordou Henrique, suas mãos se erguendo para tocar o rosto dela. Provavelmente deveríamos discutir as implicações. Ela sussurrou. Definitivamente deveríamos. Ele murmurou, se inclinando até seus rostos estarem a centímetros de distância. Talvez durante o jantar? Hoje à noite? Hoje à noite. E então, numa sala de conferências com vista para Madrid, cercados por materiais de apresentação espalhados e xícaras de café vazias, Henrique Benítez beijou Célia Montero pela primeira vez. Foi doce, hesitante e absolutamente perfeito. Quando se separaram, Célia estava sorrindo tão amplamente que suas bochechas doíam. Então, disse ela, jantar? Como um encontro. Como um encontro, confirmou Henrique. Mas devo te avisar, sou muito exigente com restaurantes. E eu devo te avisar, tenho tendência a derramar coisas. Eu sei. E tropeçar em superfícies planas. Eu sei. E acidentalmente insultar pessoas quando estou nervosa. Eu definitivamente sei. E você está bem com tudo isso? Henrique sorriu. Aquele sorriso genuíno e desguarnecido que sempre fazia o estômago dela revirar. Célia, 3 semanas atrás você invadiu minha empresa, quebrou meus móveis, insultou meu marketing, me custou uma fortuna em danos materiais e de alguma forma conseguiu se tornar a melhor coisa que já aconteceu, tanto para meus negócios quanto, bem, para mim. Então você está dizendo que gosta de mulheres propensas a desastres? Estou dizendo que gosto de você, toda você, incluindo os desastres. Bom, disse Célia se erguendo para endireitar a gravata dele, porque definitivamente haverá mais desastres. Estou contando com isso. E enquanto saíam do escritório juntos, caminhando para a chuva vespertina de Madrid, Célia Montero percebeu que às vezes as mais belas histórias de amor começam com os mais ridículos desastres. 6 meses depois, na festa de fim de ano da empresa, Fernando Vega os cumprimentaria como o casal que provou que negócios e prazer não apenas se misturam, eles criam mágica. O projeto Tech Solutions havia se tornado um estudo de caso ensinado em escolas de negócios por toda a Europa. Célia havia sido promovida a diretora criativa, e Henrique havia aprendido que um pouco de caos era exatamente o que sua vida perfeitamente ordenada precisava. Mas mais importante, ambos haviam descoberto que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, é sobre encontrar alguém cujas imperfeições se encaixam perfeitamente com as suas, mesmo que essas imperfeições incluam uma habilidade sobrenatural para quebrar móveis caros de escritório. Epílogo. 1 ano depois. Absolutamente não, disse Henrique firmemente, observando Célia olhar para um lustre de cristal no restaurante. Nada de tocar em qualquer coisa pendurada no teto. Eu não ia tocar. Você estava calculando se conseguiria alcançá-lo. Apenas teoricamente. Célia. Tá bom. Nada de tocar no lustre. Eles estavam comemorando o 1º aniversário de seu relacionamento com jantar no restaurante mais exclusivo de Madrid. Uma escolha que Henrique havia questionado extensivamente, dado o histórico de Célia com estabelecimentos refinados. Além disso, disse Célia, se acomodando de volta na cadeira, tenho me comportado muito bem ultimamente. Faz quase 1 mês que não quebro nada no trabalho. O mês ainda não acabou. Você tem tão pouca fé em mim. Tenho fé perfeita em você, disse Henrique, estendendo a mão para pegar a dela. Não tenho fé na sua coordenação. Célia riu, e ele amava esse som mais que qualquer coisa. Durante o ano passado, ela havia trazido leveza para sua vida que ele nem mesmo sabia que estava faltando. Ela o desafiava, o inspirava, e sim, ocasionalmente o levava a considerar bebida pesada, mas ela o havia tornado uma pessoa melhor e um líder melhor. Tenho algo para você, disse ela de repente, tirando uma pequena caixa embrulhada da bolsa. Não é nossa troca de presentes de aniversário até domingo. Não é um presente de aniversário, é um presente de agradecimento. Por quê? Por apostar numa completa desastre. Henrique desembrulhou a caixa cuidadosamente. Dentro havia um pequeno peso de papel de cristal, perfeitamente seguro, completamente inquebível. Sei que você sempre fica preocupado comigo quebrando suas coisas, explicou Célia. Então te trouxe algo que é literalmente projetado para resistir a impactos. Henrique começou a rir. Você me trouxe um presente à prova de desastres. Exatamente. Nem eu consigo quebrar isso. Ele se inclinou sobre a mesa e a beijou suavemente. Eu amo, quase tanto quanto te amo. Quase? Tá bom, exatamente o mesmo tanto. Você e presentes à prova de desastres estão empatados em primeiro lugar nas minhas afeições. Isso é muito romântico. Sou um homem muito romântico. É sim, concordou Célia. Quem diria?
Enquanto caminhavam para casa pelas ruas silenciosas de Madrid, de mãos dadas, Henrique refletiu sobre quanto sua vida havia mudado. 15 meses atrás, ele era um workahólico bem-sucedido, mas isolado, que media felicidade em relatórios trimestrais. Agora era um homem apaixonado, rindo todos os dias, aprendendo que às vezes as melhores coisas da vida vêm das fontes mais inesperadas. Henrique, disse Célia de repente. Tenho uma confissão. Devo me preocupar? Quando invadi seu escritório pela primeira vez, invadiu. Quando invadi seu escritório e você me ofereceu aquele desafio, não aceitei apenas porque precisava de um emprego. Não, aceitei porque você foi a primeira pessoa que olhou para meus desastres e viu potencial em vez de responsabilidade. Henrique parou de andar e a puxou para seus braços ali mesmo na calçada. Sabe o que vejo quando olho para você agora? Disse ele. O quê? Tudo que nunca soube que queria. E então ele a beijou novamente, sob as luzes da rua de Madrid, enquanto uma chuva leve caía ao redor deles. Foi perfeito. Mesmo quando Célia acidentalmente pisou para trás numa poça d'água. Algumas coisas nunca mudam, e algumas coisas são perfeitas exatamente como são. Fim.